Estou com sede, disse Jesus em um dos momentos mais dolorosos da crucificação, enquanto estava pendurado na cruz, exausto, em intensa dor, à beira da morte, expressando uma necessidade humana simples. No entanto, seu pedido foi respondido de maneira cruel. Um soldado romano pegou uma esponja encharcada de vinagre e, usando uma lança, levou-a nos lábios de Jesus. Jesus bebeu o vinagre e então declarou: "Está consumado." Foi nesse exato momento que ele morreu na cruz e entregou seu espírito. Parece uma ironia cruel. Mas e se eu lhe dissesse que isso foi profetizado? Muito antes da morte de Jesus, essa surpreendente profecia já havia sido escrita por Davi no Salmo 69. Também me deram fel como alimento, e para minha sede me deram vinagre para beber. Essa linha foi escrita séculos antes da crucificação de Cristo. A profecia de Davi descreve dramaticamente o que aconteceria antes da morte de Jesus durante a crucificação. Quando Jesus clama por água, ele expressa sua vulnerabilidade e sofrimento humano. Esse detalhe não apenas cumpre literalmente a profecia de Davi, mas também carrega um profundo simbolismo. O vinagre azedo e amargo torna-se um símbolo do sofrimento extremo que Jesus está suportando, não apenas fisicamente, mas no sentido mais amplo de carregar o peso do pecado e a rejeição do mundo. A profecia indica que Jesus morreria logo após aceitar a amargura da humanidade, e foi exatamente isso que aconteceu. Ao beber o vinagre, Jesus, cuja missão era oferecer salvação, amor e redenção, recebe em troca sofrimento, desprezo e uma bebida amarga. Essa experiência humana ilustra profundamente a desigualdade entre a oferta da graça divina e a resposta da humanidade. O gesto de dar-lhe vinagre resume a resposta do mundo à sua oferta de salvação, uma mistura de indiferença, incompreensão e rejeição. Houve outro momento, pouco antes da crucificação, em que Jesus foi oferecido vinagre misturado com mirra, mas ele rejeitou. Eles levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Lá, deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Jesus foi então crucificado. Ele rejeitou o vinho misturado com mirra, que era um narcótico para aliviar a dor no início de sua crucificação, porque ainda não havia cumprido a profecia das Escrituras de aceitar o sofrimento em sua totalidade. Por isso, momentos depois, já em máxima agonia na cruz, ele aceitou o vinagre. Até agora vimos que o vinagre, no caso de Jesus, simboliza a amarga rejeição da humanidade à salvação. Mas isso não é tudo, pois há mais significados poderosos do vinagre nos escritos sagrados. Na antiga Roma, o vinagre desempenhava um papel importante na higiene pessoal, especialmente após realizar as necessidades fisiológicas. As pessoas naquela época não tinham acesso nos banheiros modernos com água corrente, então precisavam de métodos alternativos para se limpar. O vinagre, devido às suas propriedades ácidas e desinfetantes, era misturado com água para limpar as partes íntimas após urinar ou defecar. Era comum que os romanos usassem uma esponja presa a um cabo, chamada de xilospongium, para aplicar a mistura de vinagre e água durante a higiene pessoal. Esta prática não era apenas para remover resíduos, mas também para ajudar a manter a higiene e prevenir doenças. A combinação do vinagre com água não só ajudava na limpeza, mas também na neutralização de odores e na proteção contra infecções. Esse método era uma solução prática e acessível para os romanos antigos, refletindo seu conhecimento limitado sobre higiene comparado nos padrões modernos, mas demonstrando sua busca por métodos eficazes para manter a limpeza e saúde pessoal em um ambiente desafiador. Por outro lado, nos provérbios, aparecem interpretações interessantes e diferentes. Dedicar canções ao coração aflito é como derramar vinagre em uma ferida ou como andar desabrigado em um dia frio. Este versículo usa o vinagre como uma metáfora para ilustrar como é inapropriado cantar canções para um coração enlutado, da mesma forma que o vinagre interage com o bicarbonato de sódio. Assim como o vinagre reage com o bicarbonato, causando uma reação efervescente, cantar alegremente para alguém que está triste pode ser contraproducente e irritante. Aqui, o vinagre simboliza uma reação irritante, mas também simboliza incompatibilidade e discórdia.
Também em outro lugar nos Provérbios encontramos o seguinte: como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos é o preguiçoso para quem o usar. Novamente neste provérbio, o vinagre é usado para representar algo irritante e desagradável. Ele simboliza a frustração e o desconforto que um preguiçoso causa a quem depende de seu trabalho. Esses dois versos têm em comum a metáfora das sensações e experiências amargas na vida humana e como as ações das pessoas, assim como o soldado que ofereceu vinagre a Jesus na cruz, podem ter um impacto muito negativo sobre os outros. Há também um versículo do Apocalipse que oferece uma reflexão profunda. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma enorme estrela, que ardia como uma tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios e sobre as fontes de águas. A estrela chama-se Absinto, e um terço das águas tornou-se amarga. Por causa dessas águas, muitas pessoas morreram. Nos eventos do Apocalipse, esta estrela, também chamada de Absinto, transforma as águas em amargas, causando a morte de muitas pessoas. Embora a palavra vinagre não seja mencionada, transformar as águas em amargas é considerado sinônimo de vinagre. Tanto o absinto quanto o vinagre simbolizam a amargura. No caso do absinto, é uma amargura que leva à morte e à destruição, refletindo as consequências do pecado e do mal no mundo. Portanto, tanto o vinagre quanto o absinto fazem parte de um processo de profunda purificação espiritual. Assim, vemos que o vinagre na Bíblia não é apenas um elemento físico, mas carrega um simbolismo profundo e de muitas faces, representando a rejeição, o sofrimento e a purificação. O vinagre oferecido a Jesus simboliza a amargura do sofrimento humano e o preço da redenção, que Jesus concorda em assumir para pagar pelos pecados da humanidade. Agora, vamos voltar ao momento em que o vinagre foi oferecido a Jesus na cruz, antes de sua morte. Há uma questão se o soldado que ofereceu o vinagre a Jesus realmente quis humilhá-lo, talvez tentando quebrar um possível voto de Nazireu que ele poderia ter feito. O voto de Nazireu é um compromisso religioso mencionado na Bíblia, especificamente no livro de Números, capítulo 6. Esta prática era seguida em Israel por pessoas chamadas nazireus, que desejavam se dedicar de maneira especial a Deus por um período de tempo. Figuras bíblicas como Sansão e, segundo algumas interpretações, João Batista, eram nazireus que fizeram esse voto. Eles se comprometiam a se abster de várias coisas para manter um estado de pureza espiritual. A primeira regra era abster-se de álcool e de qualquer produto derivado da videira. Isso incluía não apenas vinho e bebidas alcoólicas, mas também uvas frescas, passas e qualquer outro produto da videira, como o vinagre. A segunda regra era não cortar o cabelo, como sinal de consagração. A terceira regra era evitar a impureza através do contato com cadáveres. Mesmo que um parente próximo morresse, o nazireu não deveria se aproximar do corpo, pois isso o tornaria impuro e quebraria seu voto de abstinência. Em Números, é instruído nos filhos de Israel que se um homem ou mulher fizer um voto nazireu para se dedicar a Jeová, eles se absterão de vinho e bebida forte, e não beberão vinagre de vinho. Nas instruções para o voto de Nazireu, o vinagre, assim como o vinho, simboliza a indulgência e os prazeres mundanos dos quais o nazireu deve se abster para manter sua pureza e consagração a Deus. No entanto, há muitas razões para pensar que Jesus não fez esse voto. Não há evidência direta na Bíblia de que Jesus tenha feito o voto nazireu. Os evangelhos, que são as principais fontes sobre sua vida e ensinamentos, não mencionam que ele tenha feito esse voto específico. É importante notar que Jesus participou do consumo de vinho, como relatado nas bodas de Caná e na última ceia, o que seria incompatível com as restrições do voto nazireu sobre o consumo de produtos da videira. No Evangelho de Mateus, há a menção do vinho do Filho do Homem que come e bebe, indicando que Jesus não evitava o vinho e era inclusive rotulado por alguns como glutão e amigo de cobradores de impostos e pecadores, embora sua sabedoria fosse evidente em suas ações. Além disso, não há indícios de que Jesus tenha evitado cortar o cabelo ou evitar o contato com os mortos, requisitos do voto nazireu. Milagres como a ressurreição da filha de Jairo podem ter sido mal interpretados como indícios de um voto nazireu devido à associação de Jesus com Nazaré.
mas não por causa de um voto específico. Até agora, exploramos o significado teológico do vinagre. E se houver uma visão mais compassiva do vinagre na Bíblia, alguns historiadores sugerem uma perspectiva diferente do vinagre no contexto histórico e prático da crucificação. O vinagre oferecido a Jesus na cruz pode ter tido um propósito mais compassivo do que simplesmente zombar de sua extrema vulnerabilidade. Sob uma perspectiva histórica, o vinagre também foi utilizado por razões práticas que podem indicar uma intenção menos cruel na oferta feita a Jesus na cruz. Entre os soldados romanos, era comum consumir uma bebida chamada posca, feita de água misturada com vinagre. A posca era valorizada por sua capacidade de purificar a água, tornando-a mais segura para consumo, e também por seu efeito refrescante, especialmente útil em climas quentes e durante atividades físicas exaustivas. Além disso, o vinagre possui propriedades antibacterianas e era frequentemente usado para limpar e desinfetar feridas. É possível que o soldado que ofereceu a Jesus a esponja embebida em vinagre tivesse a intenção não apenas de zombar, mas também de oferecer algum alívio ou limpeza às severas feridas causadas pelas flagelações e pela crucificação. Nesse contexto, o vinagre poderia ter sido aplicado com a intenção de proporcionar algum conforto em meio às limitadas práticas médicas da época. Embora a oferta de vinagre na cruz seja tradicionalmente vista como um ato de zombaria e humilhação, uma revisão das práticas romanas e um enfoque na possível utilidade médica do vinagre sugerem uma perspectiva mais complexa e matizada sobre esse evento histórico. Vimos como esse ato cumpriu uma profecia bíblica e simbolizou a amargura do sacrifício que Jesus estava fazendo. Isso ilustra a complexa interação entre história, cultura e espiritualidade que caracteriza as narrativas bíblicas. Lembra-nos da importância de olhar além da superfície para entender as múltiplas camadas de significado que podem coexistir em um único evento. Ei, você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe? Então clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a história nunca contada dos 2 ladrões que foram crucificados com Jesus. É impactante. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.